boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam repousando agora sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um. Senhor, Tu és bem-vindo, Deus, neste lugar, Jesus. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra no nosso meio, Senhor. Que os nossos corações, Deus, nesse momento estejam atentos, Senhor, à Tua palavra. Que os nossos olhos não venham se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Que estejamos, Deus, convictos, Senhor, daquilo que o Senhor há de falar nos nossos corações, Paizinho. Nós prometemos, Senhor, que nós te damos a honra, a glória e o louvor, Senhor. Porque desde já, Deus, o Senhor já tem feito grandes coisas, Senhor. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Meus queridos, eu gostaria de convidar a todos a abrir as Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Que diz o seguinte: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. O 14 apenas parte-á, e serei achado de vós, diz o Senhor. O que é interessante nesse capítulo de Jeremias 29, a partir do versículo 1, é que é uma carta que Jeremias, ele escreve ao povo que foi, na minha versão vem dizendo aqui, que foi deportado, o povo ele foi transportado da sua cidade de origem, que era Jerusalém, para a Babilônia. E na minha Bíblia é bem claro quando ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 29, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. O tema da nossa mensagem é como sonhar em meio à crise. Como eu vou continuar sonhando em meio a essa situação no qual eu estou passando. E o que eu acho mais interessante daqui do livro de Jeremias, do capítulo 29, é que ele relata no primeiro versículo que foi o rei Nabucodonosor que deportou o povo de Jerusalém para Babilônia. Os anciãos, os profetas e todo o povo. Eu imagino, eu me peguei a imaginar, além desse capítulo, que o povo estava na sua terra, estava em suas casas, estava juntamente com seus familiares, com as suas propriedades, tendo aquilo que mais eles gostavam, mais eles eram apegados. E de repente, houve essa situação em que o rei Nabucodonosor teve que deportar o povo para outra situação, para a Babilônia, para a cidade de confusão, para a cidade de desentendimento. Mas o que é mais interessante e poderoso que o Senhor vem nos falando no versículo 4 é o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Nesse momento o Senhor nos ensina que não é a situação e o local que nós estamos, mas sim aquele que nos leva à situação. Nós estamos falando de um Deus que permitiu que esse povo que estava em Jerusalém fosse deportado para a Babilônia em um só propósito. O propósito que no decorrer do capítulo ele vai dizer, ele vai estar falando. Então não se trata de onde você está, de onde nós estamos hoje, passando essa situação de quarentena. Nós estamos já uns 40 dias, creio eu, já todos dentro de casas, confinados, impedidos de fazer tantas coisas. Na virada de ano, no culto da virada de ano, creio eu, porque eu fiz isso, nós fazemos tantas promessas, nós pedimos tantas coisas, nós colocamos os nossos sonhos diante de Deus, sonhos ministeriais, sonhos territoriais, aquilo que nós desejamos alcançar aqui na terra.
e de repente nós tivemos que sair da nossa zona de conforto, onde nós já estávamos acostumados, já estávamos ali quase a 1000 por hora com as alianças de jovens, com alianças de mulheres, com alianças de homens, e de repente a gente sai daquela situação e nos coloca em uma outra situação de confinamento. Uma situação que tem nos levado a um conflito interno, principalmente conflitos internos, conflitos com os pensamentos, conflito com a nossa família. Mas isso tudo tem um propósito, porque nós estamos falando que é daquele que nos tirou e nos colocou dessa situação. Deus, e ele fala mais à frente, que, olha, em Babilônia eu quero o seguinte, eu quero que vocês peguem filhos e filhas, peguem homens e mulheres e multiplicai. Edificai casas, preparai os terrenos e jardins e comidas para que vocês venham comer, para que vocês tenham paz. Mas como é que Deus me tira de onde eu tinha em Jerusalém e agora eu vou ter que refazer em Babilônia, num local que está completamente fora da minha zona de conforto, onde eu sou acostumado? Porque é o propósito de Deus que tem que se cumprir naquele lugar onde o Senhor te tirou e te colocou. É preciso a gente entender que nesse local onde nós nos encontramos agora, onde que os nossos sonhos eles foram completamente paralisados, onde os nossos sonhos eles foram travados de alguma maneira, tanto ministerial como terrena, e passar a entender que é naquele lugar, no versículo 15, o Senhor diz assim: eu vos suscitei no meio dessa cidade para serem profetas. Então o Senhor te tirou daquela situação de conforto e te colocou nessa situação para que você venha profetizar. Apóstolo Paulo, ele fala no livro de Coríntios que de todos os dons, o que ele gostaria que as pessoas mais tivessem uma intimidade era o dom da profecia. Porque a profecia ela edifica, a profecia ela exorta. Não esquecendo os outros dons. Mas o Senhor nos tirou e nos colocou nessa situação para que nós venhamos profetizar sobre esse vale de ossos secos, assim como o profeta foi levado para aquela situação de morte. Hoje a gente olha para um lado, olha para o outro, assiste a televisão e a gente escuta muitas informações que só tem levado a gente ao desespero e à morte. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Deus que está no controle de tudo, está no controle de todas as coisas. E aqui o Senhor ele exorta ao povo que está cativo a crescer em meio à Babilônia, em meio à situação. Então, o que está nos faltando para que a gente venha crescer em meio a essa situação? Será que nós vamos nos acostumar no nosso local onde nós estamos? Ah, Senhor, mas eu não posso ir pregar. Senhor, eu não posso ir à igreja. Deus, eu não posso ir mais para a universidade, eu tenho que ficar em casa. Queria dizer uma coisa para vocês, que nós somos limitados, mas o Senhor não é limitado. O Senhor ele é um Deus do impossível. Então nós temos que estar atento à voz do Senhor. Eu não sei qual é a situação na qual você está passando, se nós todos estamos na mesma situação de confinamento, mas muitas vezes a gente se pega em situações que está perturbando principalmente a nossa mente, já que nós não estamos expostos às situações de trabalho, de faculdade, a nossa vida cotidiana e amizade. Mas saiba que foi o Senhor que te colocou lá para que você venha profetizar em meio ao vale. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos estar profetizando em meio ao vale? O interessante é que no versículo vem falando que o Senhor, ele iria fazer com que o povo passasse 70 anos na Babilônia, para que ele viesse resgatar o povo. Eu não sei por quanto tempo o Senhor vai nos deixar nessa situação que nós estamos presos, nessa situação que nós estamos impossibilitados. Mas uma coisa é certa, que o Senhor ele vai vir, vai restaurar a nossa sorte, porque o Senhor ele é fiel à sua palavra. E se está escrito, o Senhor vai cumprir. Basta a gente crer. Muito nós estamos falando, Senhor, eu creio, vai acontecer. Só que nós não temos praticado essa questão de acreditar. Não temos praticado a fé.
E um dos pontos que eu coloquei, o que precisamos fazer é submeter a Deus. Em Atos, capítulo 5, versículo 29, vem falando o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse momento aqui, os apóstolos eles haviam sido presos porque eles estavam pregando, e o anjo do Senhor, ele foi à cadeia e libertou os apóstolos. Quando ele libertou os apóstolos, o que eu acho mais interessante é que ele fala lá no versículo 20, é o seguinte: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras. Ou seja, eles se atentaram a ouvir o comando de Deus. Porque os sacerdotes, eles foram atrás dos apóstolos para querer levar eles novamente, para buscar explicações do porquê que eles estavam soltos e novamente estavam pregando, falando sobre Jesus. E foi quando Pedro sabiamente falou: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que o Senhor vem te pedindo durante esses últimos dias? O que o Senhor tem falado ao seu coração? Por mais que venha sendo uma situação que tenha te trago transtorno, tenha te trago ansiedade, tenha te trago tristeza, porque isso é normal acontecer conosco. Nós somos humanos, nós somos regidos de sentimento, nós somos regidos de emoções, que há um tempo nós estamos alegres, há outro tempo nós estamos mais cabisbaixos, mas nós temos que atentar bem. Nós podemos estar oscilando, humanamente falando, mas diante de Deus nós temos que permanecer constantes. Temos que permanecer fiéis a Ele e se submeter à palavra de Deus, porque é aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele quer passar conosco. Obedecer a Deus é a maneira pelo qual contra Ele. Eu me recordo agora, nós do Ministério Imagem, nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, e eu me recordo que quando Saul foi constituído rei no meio do povo, porque o povo pediu a Samuel que gostaria de ter um rei, Samuel ele dá uma ordem a Saul, no capítulo 15, para que Saul viesse matar todos do reino, e todos, não deixasse nada. E Saul foi, porém que Saul não cumpriu toda aquela ordem que o Senhor tinha passado para Samuel falar para Saul. Saul poupou a vida do rei. Saul trouxe daquela terra das melhores especiarias, dos melhores animais, que depois ele chegou para Samuel e foi dizer que aquilo ali era para sacrificar o Senhor. E sendo que Deus pediu para que Saul viesse estar matando todos, aniquilar todos naquela terra, porque o Senhor lembrou que aquele povo fez contra o povo de Deus. E Saul, ele não cumpriu, e mais à frente, quando ele se justifica para Samuel, dizendo que, mas nós trouxemos para poder oferecer sacrifícios ao Senhor, contando vantagem em relação àquilo ali. Mas só que Samuel disse assim: olha, Saul, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Muitas vezes a gente se apega: não, eu vou só jejuar, eu vou aqui sacrificar, vou deixar de mão, vou fazer. E a voz do Senhor, onde que fica? Aquilo que o Senhor tem pedido, onde que fica? Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o nosso sentar, Ele sabe o nosso levantar. É importante nós estarmos atentos à voz de Deus. Hoje nós estamos convivendo com uma situação que ninguém esperava em relação a isso. Falando brevemente em relação ao testemunho da minha pessoa, eu, dentro de um prazo de 1 ano, eu passei por 2 situações. A última foi agora que tive que renunciar. A primeira situação que ocorreu comigo foi quando eu fiz a inscrição de um concurso para ser professora do Instituto Federal do Maranhão. E diante de todo o percurso do concurso, as etapas, a prova escrita, a prova de redação, a didática e dentre outros, eu fiz a prova, passei a primeira etapa, passei a segunda etapa, e aquilo ali foi me animando. Passei a terceira etapa, eu digo: eita, Senhor, que é agora que eu vou ser concursada. Agora vai dar certo. Quando chegou na última etapa, Deus disse assim: os meus planos são melhores do que os teus. E eu estou me apegado a isso todos os dias, porque é isso que nos traz esperança.
É a palavra do Senhor que nos traz esperança. Então, quando o Senhor pedir, quando o Senhor disser, não, não é agora, não se chateia, só aceita. E espera. E confia. Porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Na Bíblia vem dizendo que nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. As outras coisas, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E às vezes a gente não se pega diante desse versículo, diante da palavra de Deus, e nos agarramos e fazemos isso vida. Nós apenas passamos por cima e deixamos levar, como dizendo só, primeiro vamos buscar o reino de Deus. E de fato e de verdade nós não vivemos o reino de Deus. Apóstolo Paulo fala no livro de Romanos que o reino de Deus, ele é constituído de justiça, de paz e de alegria. É o reino de Deus que nós temos que estar levando aos que precisam. É o reino de Deus que nós temos que estar profetizando nas nossas casas hoje em dia, porque o Senhor falou aqui que te colocou nessa situação para você profetizar. Então profetize o reino de Deus sobre a sua família. Profetize o reino de Deus na sua cidade, no seu estado e na sua nação. Em Provérbios 16:1, fala o seguinte: o coração do homem, ele pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E quando eu fui barrada nessa situação do concurso, para ser professora, que é um dos meus sonhos, eu entrei em desespero. Eu fiquei, Senhor, mas como? Como pode? E Deus, ele falou, olha, calma, que o que eu tenho reservado para ti é bem maior do que aquilo que tu tens pensado e me pedido. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E Ele sabe, o Senhor, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe qual é o melhor, mesmo que eu esteja na Babilônia, mesmo que eu esteja fora da minha zona de conforto, mas eu estou aqui, fiel, submissa à palavra de Deus, submissa àquilo que Ele tem colocado sobre a minha vida, sobre o meu coração. Meu ministério, eu posso sim exercer o meu ministério também. Eu estava conversando com os meninos um dia desse, quando nós estávamos reunidos planejando algumas coisas, que veio uma pergunta para mim o seguinte: você que é ministro de dança, você só tem as plataformas, você só tem os cultos, algum evangelismo aqui, outro acolá, para poder fazer a obra. E agora, como é que você está diante dessa situação? E é simples. Antes disso aqui, dessa roupa, desse cabelo, dessa maquiagem, isso aqui tudo é adorno. Antes disso, eu sou ministra da palavra de Deus. Antes disso, isso aqui tudo, se Jesus não estiver na minha vida, isso aqui tudo não vale nada. Isso aqui tudo passa. Mas a palavra de Deus não passa. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. E você pode sim estar se pregando em casa. Hoje nós temos, graças a Deus, nós temos hoje a internet que funciona como uma ponte de ligação. Nós também podemos usar pontes. E nós não podemos nos limitar. É um versículo, é uma pregação. Eu até tinha dito que eu não sou muito de estar usando muita rede social, de Instagram, de WhatsApp, essas coisas. Eu não sou muito disso, mas se for para a glória de Deus e para levar o evangelho, eu faço. Eu escuto, comando, que aquilo que o Senhor quer fazer, é isso, Senhor, pois tá bom, pois eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e vou. Isso é submeter à voz do Senhor. É fazer aquilo que Ele está, aquilo que Ele comanda para você fazer. Não é fácil. Não é fácil porque nós temos que renunciar. E renunciar custa um preço. Custa uma dor, um choro. Às vezes a gente nem come, passa a noite acordado, sem sono. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como nós amamos ao Senhor, tudo vai terminar bem. Tudo vai passar no tempo diante da sua boa vontade. Outra coisa interessante,
que eu acho para a gente poder pautar o seguinte: além da gente estarmos submissos à voz do Senhor, nós precisamos confiar na palavra dele. Confiar no Senhor. Em 2 Timóteo 3, 16 ao 17, 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 17. Toda por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Na justiça. Eu falei um pouco atrás que o reino de Deus é constituído por paz, amor e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso aqui não é apenas um livro qualquer. Pode-se passar anos, gerações, como tem escrito em Eva. Até hoje, tudo que está na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia foi com um propósito que o Senhor nos colocou para estar nos ensinando, para estar nos admoestando, para estar nos educando para a sua justiça, para que venhamos ser perfeitamente habilitados. Se está escrito, nenhuma vez a minha mãe falou, se está escrito é porque está escrito, minha filha. Eu digo, é verdade, mamãe, eu concordo com a senhora. Se está escrito, está escrito. Então ninguém mais tira. Aqui a gente não pode apagar e mudar não, porque foi o Senhor que inspirou o homem para poder fazer. Então é preciso a gente confiar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola para que venhamos ser instruídos para toda boa obra. Por isso que eu acho lindo em João capítulo 6, versículo, não recordo se é 68, 63, 66, uma coisa 66 eu acho. João, ele disse assim, Senhor, mas para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele foi muito, se ligou em relação a isso e falou com Jesus, mas para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Antes os apóstolos, eles tinham essa oportunidade de estar com Jesus, de andar com Jesus, de ver o que Jesus fazia. Hoje nós vivemos pela fé, crendo na palavra de Deus, de que tudo aquilo que o Senhor fez, aquela voz que disse, Lázaro, sai para fora, vai ser a mesma voz que vai estar mudando a situação que nós estamos vivendo hoje. E os nossos sonhos que estão parados, que estão interrompidos, ou se por algum momento foram mortos, o Senhor vai suscitar, de acordo com a boa vontade dEle. Isso eu creio no nome de Jesus. Como também em Salmos 119, versículo 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista Davi, ele diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés. Porque quando nós estamos caminhando, à medida que eu estou caminhando aqui, se eu estiver no escuro, sem ter nenhuma direção, o Senhor vai iluminar meu caminho. O Senhor vai iluminando meus passos, para que eu não venha desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Porque o meu foco está em Ti, Jesus, mas eu preciso da Tua palavra para que o Senhor venha estar me instrucionando. Mas eu preciso buscar e entender aquilo que o Senhor quer fazer conosco, fazer na nossa vida. Também Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu parei para meditar, mas Senhor, mas do que é que então nós temos nos alimentado? O que tem sido o nosso alimento diário? Tem algumas Bíblias que são digitais, que estão no celular, que tem lá o pão diário, né? Todo dia ele dá lá o lembretezinho, aí faz o crente lembrar e ler o pão diário dele. Mas do que é que nós temos nos alimentados? Isso é algo que nós devemos refletir. Chega de ouvir televisão, ouvir jornalismo falando a mesma coisa. Nós já sabemos. Mas o Senhor, Ele sabe bem mais daquilo que nós sabemos. Então nós temos que nos alimentar daquilo que traz esperança. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
E o terceiro e último ponto é que nós venhamos estar vivendo a vontade de Deus. É difícil. Tudo enquanto que muitas coisas acontecem nas nossas vidas, nós queremos estar colocando a culpa no inimigo. Eu achei interessante, uma pessoa chegou para mim e falou, né? Olha, Cláudia, isso que está acontecendo conosco, tem muitas pessoas que estão dizendo que é coisa do inimigo, isso é coisa de Satanás, não sei o quê. E a pessoa disse assim, olha, Cláudia, o inimigo ele não tem todo esse poder de fazer o que está acontecendo no nosso meio, se não for da permissão do Senhor. Que o que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo está diante da vontade de Deus. É o Senhor que está permitindo a gente passar, porque tem um propósito. Assim como o Senhor falou naquele povo lá em Jeremias, que eu vos coloquei nessa situação para profetizar, assim o Senhor também tem nos chamado para profetizar. Agora temos que saber se nós estamos submissos à sua palavra, atentos à sua voz, se nós estamos se alimentando da palavra do Senhor para que venha ser gerada em nós esperanças, e se também nós estamos vivendo a vontade de Deus. Em Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, porque o Senhor tem que querer, como efetuar, porque Ele também vai ter que efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, o Senhor, Ele é que opera em nós, Ele é que faz acontecer e o que não faz acontecer. Quando nós vivemos em uma vida de propósito, em uma vida de renúncia, sim, nós podemos sonhar sim. Nessa situação no qual nós estamos passando, nós podemos sonhar sim. Podemos sonhar, porque os sonhos, o Senhor também coloca sonhos em nossos corações, também são gerados sonhos em nossos corações. Agora, o que é mais importante nesse momento é que, será que o meu sonho eu tenho apresentado diante de Deus? Uma coisa que eu aprendi com o pastor Plástico foi o seguinte, que aquilo que a gente tem, a gente coloca no altar, a gente consagra, coloca no altar. O que a gente coloca no altar, o Senhor consagra e santifica. E aquilo que o Senhor consagra e santifica, assim o Senhor usa. Assim é as nossas vidas e assim também é os nossos sonhos. Porque o Senhor vai te colocar lá naquele mestrado. O Senhor vai te colocar lá naquele emprego. O Senhor vai te colocar lá naquela situação do seu trabalho. É para justamente você ser usado por Ele. É para você fazer que nem um profeta. Mesmo em meio à morte, mesmo sem entender, fazer que nem um profeta. Ah, Senhor, só Tu sabes. E o Senhor sopra. O Senhor sopra, tirando todo espírito de morte, tudo aquilo que estava assolando aquele vale de ossos secos e traz vidas. É para isso que o Senhor nos chamou, para que venhamos estar profetizando, mesmo que nossos sonhos não estão sendo realizados, não estão dando continuidade, mas que nós venhamos persistir, ser valentes diante da obra, diante daquilo que o Senhor nos colocou. Em Romanos, para finalizar, capítulo 11, versículo 33 diz o seguinte, eu acho interessante que isso aqui é um poema. Um poema que Paulo ele fala, uma linguagem bem poética, falando sobre a grandiosidade de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É por isso que eu disse que aquilo que a gente sabe, o Senhor sabe mais do que a gente. Porque Ele é que sabe o que vai fazer. Ou quem foi o seu conselheiro. Ou quem primeiro deu a Ele para que lhes venha a ser restituído. E aqui a gente entende o porquê que a vontade de Deus, ela tem que ser vivida em nossas vidas. Por quê? Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu estou planejando, mas é sobre o Senhor, é sobre aquilo que o Senhor quer fazer, é sobre aquilo que o Senhor tem constituído na minha vida e constituído na sua vida, no teu chamado, do teu ministério.
foi constituído uma liderança nova na igreja, e todo mundo, eita, Senhor, glória a Deus, o Senhor me deu a oportunidade, e de repente todo mundo teve que parar. Mas não se preocupa não, que o Senhor ainda te usa, o Senhor ainda vai te usar. Só se coloca diante da voz do Senhor, diante da vontade de Deus, que o Senhor, Ele vai te usar sim. E terminando de falar, para finalizar em relação ao meu testemunho, o primeiro foi sobre em relação ao concurso, e o segundo, um outro momento que me apareceu uma oportunidade em relação à vida acadêmica foi para me fazer o meu mestrado. O mestrado para a área que eu quero, aqui no Piauí, ele não tem. Ele só tem só em Recife, São Paulo, Minas Gerais, só locais bem próximos a mim. E aí foi quando eu vi que na Universidade Federal de Floriano iria abrir uma oportunidade de mestrado para a área que eu tanto sonhei. Quando eu vi, nossa, me deu uma alegria tão grande, eu chorei, eu fiquei emocionada. Eu digo, vou me inscrever e vou fazer esse mestrado. E agora, aí a prova ia ser agora em abril. E nós estamos fazendo o que em abril? Ou seja, foi cancelado o mestrado. O Senhor disse assim. Aí eu fiz assim. Tá, Senhor, a tua vontade, Deus, seja feita. Foi muito difícil, novamente para mim, ter que abrir mão mais uma vez. Eu digo, Senhor, mas se for para mim abrir mão dos meus sonhos, de onde eu estava em Jerusalém, para mim ir para a Babilônia, para me profetizar, Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou levar a tua boa nova, eu vou anunciar o teu evangelho, Senhor. Porque é assim que o Senhor tem nos chamado. E tem constituído, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então é uma vida de renúncia. Para fazer a vontade de Deus é uma vida de renúncia. Muitas vezes, para você viver os seus sonhos, você tem que deixar os seus sonhos para você estar ajudando uma pessoa a ter e a gerar um sonho dentro dela. E isso não é fácil. Mas o Senhor, Ele é misericordioso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Aquilo que nós pedimos e nós pensamos. E estou nessa situação. Não sei quando vai passar, mas enquanto isso eu estou profetizando, Senhor, vai passar. Senhor, a tua vontade vai ser feita, Senhor, mais ainda em nosso meio, Deus. Senhor, nós te entronizamos, Senhor, o teu trono de glória sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa nação, Deus, porque nós sabemos, Deus, que tu és poderoso para fazer, Senhor. Porque na tua palavra diz, Deus, que as tuas misericórdias é o motivo de não sermos consumidos. E que se renova a cada manhã. Paizinho, nós queremos, Deus, nesse momento, Deus, eu intercedo, Senhor, por quem está ouvindo essa mensagem, Senhor. Assim como a minha vida, Deus, que o Senhor pediu, Senhor. E eu tive que abrir mão, Senhor, porque só o Senhor sabe o que estava no meu coração. Deus, assim o Senhor sabe e conhece a vida, Senhor, do meu irmão, Senhor, dessa pessoa que está do outro lado, Deus. Deus, se for preciso, Senhor, nós entregamos, Senhor, o que há de melhor em nós, Senhor, mesmo sem merecermos, Deus, mas a tua graça, Senhor. A tua graça, Deus, nas nossas vidas, Deus, é o que está nos bastando, Deus. Senhor, que o teu Espírito Santo, Deus de Deus, esteja agora visitando, Deus, os corações, Senhor. E que venha lembrar, Deus, que os sonhos não estão mortos, Senhor. O Senhor falou, Deus, que no vale de ossos secos, Deus, aqueles que estavam dentro da sepultura, Senhor, o Senhor levantou de novo, Deus. Que os sonhos, Deus, que estão sendo, Deus, denegridos, Deus, que venha ter trago, Senhor, algum engano, Deus, na cabeça de cada um, Deus, que o Senhor agora venha desfazer, Senhor, e venha estar gerando novamente, Deus, vida. Que do teu interior, Senhor, venha estar fluindo, Senhor, rios de águas vivas, Senhor, e passando, Deus, levando, Deus, a ansiedade, levando, Senhor, o medo, levando, Senhor, a depressão, Deus, em nome de Jesus. E que a esperança, Senhor, venha estar repousando, Deus, sobre cada lado, Deus, sobre cada vida, Deus. Porque vai acontecer, Senhor.
Nem que a nossa esperança esteja do tamanho da mão de um homem, Senhor, que nem a nuvem que o profeta viu, Senhor. Mas ali, Deus, já era um sinal, Senhor, de uma grande chuva, Deus. E nós vamos confiar, Deus, na tua palavra, Deus. Porque quando o Senhor vier, Deus, quando o Senhor restaurar a nossa sorte, Deus, nós vamos estar como quem sonha, Deus. Mas o Senhor vai restaurar, Senhor. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Senhor, eu deixo a tua paz, Senhor, sobre cada família. Que essa semana, Deus, seja semanas de vitória, Senhor, de bênção, Deus, porque na tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou, Deus, com as tuas bênçãos celestiais, Deus, e nós tomamos posse, Senhor, no nome de Jesus. E nós oramos, Deus, na provisão, Deus, porque tu és um Deus de provisão, Senhor. Que no meio desse caos, Senhor, nós vamos crescer, Deus, como o povo que estava em Babilônia, que o Senhor disse, eu quero que vocês cresçam, que não diminuam. Vamos crescer, Senhor. Nós vamos virar, Senhor, um exemplo, Deus, diante dessa situação, Senhor. Nós vamos estar trazendo paz, Senhor, no nome de Jesus, Deus. E o Senhor vai estar provendo, Senhor, cada situação, Deus, nós entregamos diante de Ti, Deus. O Senhor venha prover, Senhor, o alimento, venha prover a saúde, Deus. Que os teus anjos, Deus, estejam a passear, Senhor, sobre a terra, Deus, sobre a nossa nação, Deus. Visitando cada leito de hospital, Senhor, cada UTI, Deus. Vai soprando, Senhor, naqueles pulmões, Senhor, que estão precisando de um fôlego de vida, Senhor. Assim como o Senhor tem trago vida, Deus, desde a criação do homem, Deus. Porque Tu és o ar que nós respiramos, Senhor. E vai gerando vida, Senhor. Vai gerando vida, Senhor, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor, Deus, esteja entronizado, Deus, como a tua filha cantou, Deus. Que o teu reino é sempre eterno, Deus, firmado em misericórdia. Nós te damos, Senhor, a honra e a glória, Deus, a ti. Abençoa-nos, Senhor, nos despede, Senhor, quem está aqui em paz para nossas casas. E quem está em casa, Deus, eu deixo a tua paz, Senhor, no nome de Jesus. E te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Deus, e que ainda vai fazer, Deus. Em nome de Jesus. Sábado tem a Aliança de Jovens pelo canal do Facebook. O culto a partir das 19h30. Então, pelo YouTube, né? Pelo YouTube. Então, quem for assistir, esteja ligados, porque grandes coisas o Senhor vai fazer, o Senhor vai falar. E domingo tem o culto também com o pastor Plácido, também, que vai estar aqui na igreja. E glória a Deus. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por tudo, porque o Senhor é bom. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã.